E aí galera, beleza? Então eu sei que tem bastante tempo já que eu postei o primeiro vídeo, eu tenho que melhorar a frequência de postagem e eu vou tentar fazer isso. Minha meta é chegar em um vídeo por semana. Por enquanto eu não sei se vai dar, mas vamos tentando. Mas por enquanto eu trouxe um assunto aí que eu acho que vai ser bem legal pra vocês. Eu mudei aí umas 2 ou 3 vezes de ideia de qual seria o assunto desse próximo vídeo, o que quer dizer que eu tenho ideias legais pros próximos. Mas eu cheguei aqui a um que eu tinha achado perfeito. Eu ia fazer uma comparação dos poderes do Homem-Aranha. Eu não quero que esse canal fique só sobre coisa de aracnídeo, mas como é minha área que eu mais gosto, com certeza vai ser recorrente, eu vou postar de vez em quando sobre isso. Mas pra vocês não ficarem achando que vai ser só isso, realmente eu vou dar um spoiler aqui e vou dizer que num dos próximos vídeos vai ter dinossauros. E ainda digo mais, eu vou trazer um aqui pra vocês verem. Mas então vamos pro vídeo de hoje. Enquanto eu pesquisava sobre o tema que eu tinha bolado para esse vídeo, eu tava lendo sobre o tal do sentido aranha até que eu cheguei numa parada muito maneira, um projeto chamado Spider-Sense. Eu ia fazer dele uma mençãozinha ali no outro vídeo, mas enquanto eu pesquisava mais sobre o assunto, eu vendo que era uma coisa que merecia com certeza o seu vídeo próprio. Então o próximo vídeo vai ser sobre os poderes do Homem-Aranha, vocês já estão avisados, e esse agora vai ser sobre esse projeto Spider-Sense, que eu garanto que é muito maneiro. Mas então vamos começar do começo. O que é o sentido aranha do Homem-Aranha? De forma geral, é um sexto sentido que ele tem que alerta ele de perigo. Ele tá assim, ele sente uma coisa que ele sabe que tem alguém vindo na direção atacar ele, alguma coisa sendo atirada a ele, qualquer coisa, ele é um alerta de perigo que ele sente e ele desvia do perigo. Mas e o que é o projeto Spider-Sense? É um projeto que começou a ser desenvolvido na University of Illinois de Chicago, no Electronic Visualization Laboratory, e tendo como principal pesquisador responsável o Vitor Matevitz. Não tenho muita certeza como pronunciar o nome dele não, mas é alguma coisa por aí, acho que é grego, se eu não me engano. Mas então o que consiste o projeto? Basicamente a ideia é simular o efeito do sentido aranha em uma pessoa de verdade. A pessoa vai usar esse equipamento e ela vai sentir quando tiver alguma coisa indo na direção dela, alguma coisa assim. Basicamente ele usa sensores que usam um sistema como de ecolocalização, ou seja, o sonar de morcegos, submarinos, etc. Ele emite ondas de ultrassom e calculando o tempo de resposta daquelas ondas, ele sabe qual tá a distância das coisas mais próximas. E aí esses sensores espalhados eram ligados a motorzinhos que faziam pressão no corpo da pessoa. E a intensidade dessa pressão que ela sentia era proporcional à distância do objeto ou do que quer que seja que estava próximo a ela. Tá, mas então a pessoa vai ficar sentindo pressõezinhas pelo corpo. E daí? E daí, gente, que o nosso cérebro é incrível. Ao contrário do que achavam até algum tempo atrás, o nosso cérebro não para de se desenvolver depois de uma certa idade. Ele continua podendo aprender coisas novas, mudar suas ligações, etc. E esse efeito é chamado de neuroplasticidade. E uma das coisas mais legais da neuroplasticidade é que ela permite que a gente associe o uso de ferramentas ou estímulos sensoriais como se fosse do nosso próprio corpo. Um exemplo básico, assim, para entender mais ou menos a ideia, é quando uma pessoa aprende a dirigir. No começo, quando ela tá ali dirigindo, tudo que ela faz, ela tem que pensar muito no que ela tá fazendo. Ela tem que lembrar de apertar a embreagem, lembrar de passar marcha, lembrar de olhar os espelhos, tudo ela tem que ficar pensando ativamente no que ela tá fazendo. Mas chega um tempo que tudo isso vira automático. Ela tá ali dirigindo, ela simplesmente faz, ela não pensa nas coisas que ela tá fazendo. Então ela consegue dirigir conversando, ouvindo música, fazendo tudo, sem isso distrair ela, porque ela não tá mais usando a atenção dela para dirigir. É como se ela estivesse andando com as próprias pernas. Ela tá parada e ela simplesmente vai. O que ela faz para ir vira uma coisa automática. Mas e o que dirigir tem a ver com o Spider-Sense? A ideia é que ela vai sentindo essas pressões no corpo e ela sabe, a pressão aqui tá desse lado, a pressão aqui tá desse lado. Mas isso vai se tornando cada vez mais automático no cérebro dela. Até que tem hora que ela não vai mais ficar precisando pensar, tipo, senti a pressão aqui, logo tem uma coisa desse lado. Isso vai ser simplesmente automático. Ela vai sentir como sendo um reflexo, tem alguma coisa aqui desse lado. Isso vai virar um novo sentido dela. Inclusive, um dos testes que eles fizeram com os primeiros protótipos, eles botaram uma pessoa parada num lugar, vendada, usando o Spider-Sense. E outras pessoas chegavam se aproximando na direção dela, como se fosse atacar, alguma coisa assim. Aí a pessoa tinha que sentir quando as pessoas estivessem vindo atacar ela, e ela tinha que responder com umas shurikens, né, aquelas estrelas ninjas que elas tinham de papelão, e tinha que atirar na pessoa que estava vindo em direção a ela. E o índice de sucesso foi bastante alto, as pessoas realmente, completamente vendadas,
conseguiam saber de onde estava vindo a coisa e atirar as coisas nela. Mas então qual é a utilidade do Spider-Sense? É você simplesmente ficar brincando de Homem-Aranha com seus amiguinhos e tacar shuriken nele? Apesar de que isso deve ser muito legal e eu gostaria de fazer isso um dia, essa com certeza não é o princípio. E a principal utilidade dele vocês provavelmente já conseguiram pensar. É para ajudar pessoas com deficiências visuais. Como o próprio criador do projeto falou em uma das palestras do TED, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, junto de links e tudo mais para quem quiser saber melhor do projeto, é um absurdo que o ser humano já tenha pisado na Lua, botado um robô em Marte, feito os cacete a quatro, e uma das principais coisas que tem hoje em dia para ajudar cegos a enxergar é uma vara, que eles ficam batendo em volta, sabe? E a ideia é que com o Spider-Sense, os cegos possam sentir melhor onde tem caminho para seguir, ou se alguém vai esbarrar neles, o que tem, as coisas, e interagir melhor com o mundo sem sofrer tanto as consequências da deficiência dela. E entre as outras utilidades que ele citou do Spider-Sense, estão, por exemplo, ajudar soldados e policiais em missão que precisam do máximo de ciência possível do que está acontecendo à sua volta, etc, para não ser surpreendido, por exemplo. Ajudar bombeiros que às vezes estão, por exemplo, dentro de um prédio em chamas, cheio de fumaça, que ele não consegue enxergar o que está acontecendo, então poderia ajudar ele a se locomover melhor, achar a saída. Poderia ajudar ciclistas também a se locomover melhor pelo trânsito, sem sofrer acidentes, quando elas não conseguem enxergar o que está acontecendo atrás dele. E ele até propôs fazer uma versão adaptada para carros, e você botar os sensores no carro e o motorista que está dirigindo ia sentir nele o que estava se aproximando no carro, nos pontos cegos dele, para também ajudar a ter menos acidentes. E uma coisa legal disso tudo é que o Spider-Sense provavelmente vai ser bastante prático e acessível. Ele começou como projeto da universidade e hoje em dia tem uma startup desenvolvendo ele para que ele seja lançado comercialmente. Inclusive, acho que no começo desse ano lançaram o Spider-Sense 2.0, que é uma versão que eles melhoraram o protótipo anterior, que em vez de usar servomotores para aplicar pressão na pessoa, eles trocaram por dispositivos que vibram e são menores e mais fáceis. Eles encaixaram no tecido da roupa. E a versão nova do Spider-Sense é basicamente uma jaqueta. Você quase não repara que a pessoa está usando. É uma jaqueta quase normal, com umas bolinhas em alguns pontos, e não tem fio, não tem mais nada. É uma coisa muito mais prática, portável e fácil para as pessoas usarem. O Matevitz usou essa jaqueta do Spider-Sense em uma das palestras que estou deixando aqui, e ele fez uma demonstração onde ele ficou vendado e uma moça ficava rodeando ele, e ele conseguia dizer perfeitamente onde ela estava, se ela se abaixou, se ela foi para um lado, se ela se afastou, qualquer coisa, só com aquela jaqueta que ele estava usando, que antes dele mencionar quase parecia uma jaqueta normal. E quanto ao preço, ele disse que o preço do protótipo original foi de $500, que não é uma coisa super barata, mas considerando a utilidade desse tipo de tecnologia, não é tão caro também quanto se poderia pensar que pudesse vir a ser. A questão é que esse é o preço do protótipo, que usava ainda servomotores, fios, etc. Eu não consegui achar nenhuma informação sobre preço da versão nova do 2.0, mas eu acredito que pode ser que ele tenha ficado mais caro, porque eles devem ter modernizado os sistemas, tirado os fios e tudo mais, então pode ter aumentado o preço. Porém, há esperanças, porque quando o Matevitz deu o preço do protótipo, ele falou que ele esperava que esse preço caísse em relação à produção em larga escala, porque quando você bota uma coisa para ser produzida em massa, sempre diminui o preço e a tecnologia talvez dê uma melhorada e barateia ainda o custo. Então a gente vai ter que esperar ainda para saber qual é o preço que isso vai ser lançado no mercado, mas há esperança de que ele seja razoavelmente acessível. Uma última consideração que eu vou deixar aqui com vocês é que o Matevitz sempre comenta e dá a entender que além desses usos práticos do Spider-Sense, tem também toda a questão de simplesmente melhorar a capacidade humana. Inclusive o nome de uma das palestras deles é Superpowers to Everyone, superpoderes para todos. E ele sempre fala bastante dessa questão da interação do corpo humano com a máquina para melhorar as capacidades humanas, que seria basicamente o princípio da corrente de pensamento chamada transhumanismo, que fala exatamente dessas coisas, de você juntar o ser humano com a máquina fazendo ciborgues e melhorar as capacidades humanas baseado nisso. Eu não vou ficar me estendendo aqui muito sobre o transhumanismo, eu vou deixar aqui como um assunto de discussão, talvez eu possa até fazer um vídeo sobre isso específico mais pra frente, mas eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo antigo do canal do Slow, que ele fala basicamente sobre isso, ciborgues, ele comenta do transhumanismo e tudo mais, e se vocês não conhecem o canal do Slow, vocês deveriam conhecer, um dos melhores canais de divulgação científica do Brasil. E eu vou deixar aqui então assim essa dúvida, digam aí nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que não, que o ser humano
deveria sossegar o facho e ficar com o que ele faz, ou se é uma coisa válida você querer melhorar a atividade humana em relação à máquina e a ideia dos ciborgues, etc. Então digam aí o que vocês acham, em breve eu vou lançar aí o vídeo do Homem-Aranha, fiquem atentos e até mais.